vamos esquecer todo o arquétipo que os pretos velhos têm, de bondade, de calmaria, de aconselhamento, trabalho assentado, porque hoje eu vou falar de um raríssimo pai preto que se apresenta na Umbanda, que faz parte da nossa espiritualidade, que além de não baixar normalmente, fala muito pouco. Quando ele fala, as palavras deles cortam mais do que faca, tem um olhar penetrante e ele não vem aqui para dar conselhos, ele vem aqui para justamente impor a força da lei. Hoje nós vamos falar sobre Pai Kenguelê. Refletiu a luz divina. Saravá a todos, bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo. A benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. Kenguelê num sentido assim literal, numa tradução bem literal, significa sino, algo como se fosse tocar sino. Num sentido assim de que eu estou aqui, eu estou presente. Mas esse vocábulo vindo do quibundo, ali de Congo, daquela região banto, desse tronco linguístico banto, tem um outro significado através dos artigos e dos estudos que eu fiz para poder fazer esse vídeo. E eu vou colocar a referência deles, vou colocar o link deles aqui para todo mundo poder fazer consulta. Segundo Mary Karash, eu não sei se assim é a pronúncia dessa professora estudiosa dos negros no Brasil, da diáspora e do processo de escravidão e também do estudo de Ney Lopes, eles afirmam que essa palavra Kenguelê, ela está ligada diretamente a Xangô. Por quê? Porque nos cucumbes carnavalescos na década de 1880, onde os africanos, os pretos que estavam aqui no Brasil, faziam suas festividades, cantando versinhos, contando as suas histórias, eles louvavam o rei mago Baltazar como se fosse a figura de rei Congo. E na maioria dos versos dessas cantigas que eles cantavam lá, tinha essa palavra Kenguelê no sentido de avisar que eu estou aqui, rei Congo está presente, fazendo uma ligação direta com esse sentido de realeza, com esse sentido de imponência, com esse sentido de rei. Depois, Pierre Verger, com a sua observação dos orixás, seus estudos dos orixás, ele também confirma que todo esse arquétipo de Xangô é de uma pessoa altiva, uma pessoa que é muitas das vezes inflexível, de uma pessoa que tem a sua grande importância, uma pessoa que reflete a sua imponência. Então, de acordo com toda essa analogia, chegou-se realmente à conclusão que Kenguelê ele está ligado diretamente a Xangô. E é bom a gente lembrar que na Umbanda mais antiga não tinha essa coisa pré-formatada das 7 linhas em conformidade, em ligação com os orixás. Antigamente, as linhas, inclusive havia a linha dos africanos e depois a linha de São Cipriano, existia a linha da justiça, que antes ainda era chamada de linha das pedreiras. Então, faz toda a conexão dessa palavra Kenguelê com esse orixá Xangô, dando essa representatividade de que eu estou aqui, eu tenho poder e eu estou aqui me fazendo presente. Uma coisa também interessante que a gente precisa falar é que Kenguelê, ela é uma falange, né? Ela é não sei se o nome certo seria uma falange, mas vamos dizer assim. É uma falange dessa linha dos pretos, dessa africanidade de Umbanda. Existem várias legiões, várias falanges, a gente vai vir com Congo, Angola, Pai Congo, Pai João de Angola, Pai Guiné de Angola, existem várias. E dentro dessas existe uma falange de Moçambique, Pai Moçambique, Tio João Moçambique, Maria Luísa Moçambique. Kenguelê, ela é uma extensão, não vou falar um subgrupo, porque aí a gente fica meio que fadado a uma hierarquia, vamos dizer assim. Não vou usar essa palavra subgrupo, vou falar sobre que é uma extensão. Então, Kenguelê, essa falange Kenguelê, na qual Pai Kenguelê, que nós estamos falando hoje sobre essa entidade, é o chefe dessa falange.
Então, Quenguelê é um braço de Moçambique. E aí a gente fazendo uma ligação, Moçambique fica mais ligado na área, na parte oriental. Tem uma grande influência islâmica, Moçambique. E a gente não pode negar ali também que anda de braços dados, esse povo de Moçambique anda de braços dados com o povo de Malê. Malê também, inclusive houve a revolta dos malês na Bahia, que era contra a escravidão, eram os negros, os pretos, muçulmanos, que seguiam o Alcorão e tinham uma forte característica, aliás, duas. A primeira, muitos deles tinham marcas no rosto. E a segunda, eles carregavam a miniatura do Alcorão como se fosse um patuá. Então, todos esses negros de Moçambique tinham também forte influência do Islã e tinham esses costumes também. E como Quenguelê é um braço, é uma parte integrante dessa falange de Moçambique, também traz muito dessa tradição de patuá, traz muito dessa tradição de orações e rezas, mas tudo dentro de uma rigorosidade. Então essa falange Quenguelê, chefiada por Pai Quenguelê, é uma representação da força, aliás, melhor dizendo, é a expressão da força, da justiça, são aquelas entidades que chegam exatamente para pôr ordem aonde está desordenado, se apresentam aonde que há necessidade. Além de eles não estarem muito dentro desse arquétipo de um idoso curvado, que trabalha sentado, que usa bengala, chapéu de palha, faz o uso do cachimbo, muitos saem fora desse arquétipo. E eles não são conselheiros, eles são árbitros. Eles são responsáveis por fazer cumprir todas as regras, os regulamentos, e é sempre envolvido a intervir quando há necessidade. Então é por isso que é muito, mas muito difícil de ver a manifestação de Pai Quenguelê nos terreiros de Umbanda. Ele só vem quando tem alguma coisa que precisa urgentemente por uma imposição de lei. Não é só forçar que a lei seja cumprida. Imposição. Pai Quenguelê não é conselheiro. Pai Quenguelê é árbitro, é juiz. Ele é duro nas suas maneiras de falar, ele é duro na sua maneira de agir. Ele põe cada coisa no seu lugar. Dentro disso que a gente conversou agora, a gente consegue entender que para que a gente possa trabalhar com o Pai Quenguelê quando ele está em terra, nós precisamos se nós formos um filho de Pai Quenguelê, a gente precisa ter uma enorme atenção. Qualquer desvio na nossa conduta, com certeza nós vamos ser disciplinados. Porque é como eu falei, Pai Quenguelê não dá nó sem desfiar a toalha. Ele faz com que tudo seja muito bem amarrado, tudo muito bem cumprido, tudo muito bem justo. E todas as suas firmezas ou os seus assentamentos, seja lá se é assim que chama na sua casa, são feitas com pedras, invariavelmente. E inclusive Pai Quenguelê trabalha muito com pedra. Eu não vou falar aqui sobre cristais, ametista, não vou falar sobre isso, porque isso não faz muita parte da nossa Umbanda mais velha, que a função do nosso canal aqui é resgatar coisas antigas. Então eu vou falar pedras de pedreira ou pedras de cachoeira, mas não é qualquer tipo de pedra da cachoeira, é aonde a água bate, certo? Então, se conseguir achar uma pedra de um tamanho confortável para poder levar para casa, aonde a água está batendo, aquela ali vai ser o coração do assentamento ou da firmeza de Pai Quenguelê, invariavelmente. Uma outra coisa que ele trabalha com maestria é a confecção de patuás.
e ainda mais se é usada a questão da madeira. Trabalham muito com cruzes de madeira. E aqui a gente precisa fazer uma ressalva. A cruz não é só um símbolo de martírio, não é só um símbolo de cristão, nem não. Dentro da cultura bantu, dentro dessa cultura do tronco linguístico bantu, melhor dizendo, a gente conhece a figura da cruz como a ioa. Se o senhor e a senhora não sabiam disso, é porque não assistiram o vídeo onde eu falei sobre a gente poder ler os pontos através dessa cultura bantu. E se não assistiu é porque não está inscrito no canal, então aproveita, se inscreve agora e já deixa o seu like, que isso fortalece o nosso canal, tá bom? Então a cruz que eles trabalham não significa o símbolo cristão, ele é uma ioa, o cruzamento, a divisão entre a terra e o alto, a divisão entre o crescimento e o envelhecimento, certo? Então dá uma olhada naquele vídeo que vai te ajudar a melhor entendimento por que ele trabalha com uma cruz de madeira. Uma outra coisa que ele trabalha muito é com figa. Como ele tem uma grande influência islâmica, com as suas rezas, com as suas magias próprias, com as mandingas ou os patuás, que os malê também fazem com maestria, Pai Kengele, ele gosta muito de trabalhar com figa de madeira. E aí vem figa de arruda, figa de guiné, figa de azeviche, mas o azeviche é uma pedra, né? Mas toda e qualquer tipo de feitura de patuá e que ainda por cima leve figa, pode ter certeza que Pai Kengele resolve, ensina e trata isso como se fosse um perfeito doutor. Na questão das oferendas que se dá para Pai Kengele, invariavelmente mesmo, todos os Pai Kengele que eu tive a oportunidade de ter histórias, porque eu só vi um só num terreiro, só vi um Pai Kengele, e em um bom tempo que eu tenho de chão de terreiro, eu só vi um só. As oferendas dele é unânime para todos aqueles que eu já perguntei. É o feijão preto, certo? É frango ensopado no dendê, frango com quiabo também. E essa questão de adicionar o quiabo vem por causa dessa ligação com Xangô, certo? Eu entendi dessa maneira. Eu só tive duas explicações, dois pais, um pai de santo e uma mãe de santo, que falava que dava frango com quiabo para ele, né? Eu não sei se isso aí faz parte da maior realidade dos terreiros que trabalham com Pai Kengele. Eu não sei. Mas eu sei que ele aceita muito mesmo o frango refogado no dendê, feijão preto e fruta ácida, exceto o limão. Então vai laranja, ele aceita demais a laranja. Os fios, as guias que Pai Kengele usa muito, existem dois tipos que eu tive a informação e que eu vi. A primeira delas é a guia com búzios, né? A gente hoje conhece como brajá de búzios, mas nem todo mundo pode usar, porque isso é a regra de cada casa. Eu não vou entrar dentro da regra da sua casa, se a macumba está funcionando, ela está certa, ponto final, tá bom? Mas guias feitas com búzios, Pai Kengele usa muito. Guias feitas com pedaços, com miçangas, com firmas de marfim, sim, ele também usa muito. Usa também as guias feitas com pedacinhos de ossos, também usa muito. A gente precisa entender que Pai Kengele, ele é muito... E além dele ser muito rígido nas suas palavras, muito justo, muito certeiro, com ele não tem meia palavra. Ele também é muito mirongueiro, ele é muito mágico, ele faz muito trabalho. E isso em decorrência dessa cultura islâmica que ele teve, que aliou inclusive com a cultura africana, né? Então fez uma verdadeira enciclopédia de mironga. Pai Kengele realmente sabe trabalhar com esses elementos.
Quando as pessoas vão fazer alguma oferta, alguma oferenda a Pai Quenguelê, geralmente iluminam com a vela branca e preta, bicolor, né? Às vezes coloca branca e preta, né, intercalado, né? Isso aí é indiferente. Mas, se a gente for lembrar das cores de Moçambique, a gente vai ver muito da cor amarela, né? Então, tem terreiros, existem casas que dão a vela cor amarela para Pai Moçambique. Eu, particularmente, eu usaria branco para todo mundo, a não ser que fosse um pedido para um trabalho específico dele, ele me pedindo isso. Aí eu acho nada mais certo do que acompanhar do que a entidade mandou. Mas normalmente eu dou branco para todo mundo, vela branca para todo mundo. Mas existe essa particularidade, usa muito a cor amarela. Às vezes ele usa o amarelo e o verde, às vezes. Já vi não, né? Tive a informação de que numa oferenda a Pai Quenguelê foi colocada vela verde, amarela e vermelha, né? Não sei, não posso afirmar. Isso foi uma informação que eu tive, eu não vi. Mas o que eu posso falar com certeza é que em todas as pessoas, todos os pais e mães de santo que eu perguntei, invariavelmente a cor amarela estava lá. Pai Quenguelê não passa a mão na cabeça. Pai Quenguelê, se ele precisar reeducar um filho de santo, ele vai reeducar. Se algum terreiro está andando fora da linha e ele tiver que se apresentar lá para botar ordem naquela casa, ele vai se apresentar. Ele preza muito a boa índole dos seus filhos, sabe? Qualquer deslize, esses filhos são reeducados. Muitas das vezes a gente pode ser até filho de Pai Quenguelê, mas ele não se apresenta. Ele só chega quando há necessidade. E é por isso que ele é muito raro. Dificilmente. E tem uma característica que há muito tempo existiam terreiros que faziam as suas giras para a falange de Quenguelê. Especificamente para a falange de Quenguelê. Assim como existem terreiros que fazem os trabalhos para o povo de Minas, para o povo de Angola, o povo de Cabinda. Se os senhores e senhoras quiserem informações sobre essas falanges, deixe escrito aqui nos comentários que eu vou fazendo vídeos nessa sequência. As falanges de Preto Velho, e a gente vai esmiuçando conforme aquilo que eu sei, porque eu também não sei de tudo. Eu não sou Deus na Terra, longe disso. Eu cometo todos os meus erros possíveis e impossíveis como encarnado nesse mundo. E tomara que Pai Quenguelê não resolva baixar para me reeducar. E eu fico por aqui com enorme sentimento de gratidão pela atenção e carinho de todos os senhores e senhoras. É muito bom nós termos luz na vida das pessoas. E é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.